meu nome é Luís Matias, eu sou professor de Yoga e Meditação há mais de 20 anos e a história do Yoga começa antes de 2002, quando um dia, inesperadamente, disse que ia fazer uma aula de Yoga. Para mim era totalmente desconhecido o que era o Yoga e, de facto, no final da aula senti um bem-estar muito grande. Comecei a fazer um curso de formação que não era para ser professor, não estava completamente nada disto nos meus objetivos. Eu ia fazer um curso para aprofundar os conhecimentos na prática do Yoga e da meditação, mas acabei o curso e resolvi que queria dar aulas também. E quando comecei a fazer esses cursos de formação, isso também coincidiu com uma ida minha para um curso de Vipassana, que é uma técnica de meditação milenar. 10 dias, cerca de 10 horas de meditação por dia, em total silêncio. Nunca tinha estado tanto tempo comigo próprio, com esta possibilidade de me observar de tanto tempo, e foi aí que tomei a decisão mesmo: vou largar tudo e vou dedicar-me totalmente ao ensino do Yoga e Meditação. Se me perguntares qual é a missão, o meu propósito de vida, dir-te-ei que é abrir a porta ao maior número de pessoas a poderem experienciar a prática contemplativa. Sem dizer, venham praticar porque isto é bom para isto e para aquilo, venham praticar porque é terapêutico. Não, as pessoas não sabem exatamente o que é. Por exemplo, no yoga acham, eu não sou flexível, não posso fazer yoga. Ou eu não tenho força, não posso fazer yoga. Ou o de yoga é demasiado parado. É uma ideia totalmente errada do que é a prática de yoga. A meditação e o yoga são muito naturais. Nós perdemos uma capacidade que nos é inata, então qualquer pessoa, em qualquer condição física, em qualquer idade, pode abraçar a prática contemplativa. Então, a minha missão é abrir a porta, seja através das minhas aulas, dos retiros, dos workshops, e acredito, o propósito vai mudando ao longo da vida. Acho que este vai ser o meu último propósito, tenho essa noção. Há várias definições para o que é o yoga, mas acima de tudo, a mais importante é o yoga é uma prática contemplativa. Nós entendemos por cultura contemplativa, no fundo, são todas as abordagens, como o yoga, a meditação, o mindfulness, as próprias artes, que privilegiam o cultivo e o desenvolvimento da consciência de si, em vários termos, físicos, emocionais, mentais e sensoriais. E, ao mesmo tempo, também privilegiam e ajudam a uma conexão e uma interação positiva com o outro, com o que está à nossa volta, todas as formas de vida, com o mundo natural. As posturas, os asanas, o termo em sânscrito, não é um objetivo, são mais um meio que nós, mais uma ferramenta que temos no yoga para atingirmos esta observação, esta descoberta de nós próprios. Tudo isto faz-nos estar presentes naquele momento. Naquele momento nós estamos conscientes daquilo que está a acontecer no momento presente. Isto é fácil perceber hoje em dia, que estamos totalmente distraídos com tudo, estamos com o piloto automático completamente ligados, a nossa mente está sempre super agitada. Quando estou numa postura do yoga, se eu estiver confortável, firme e confortável, eu tenho a capacidade naquela postura de estar-me a observar. A minha respiração, o meu corpo, observar a minha mente, e nesse momento eu estou em meditação. Apesar da palavra yoga significa união do corpo, das emoções, do pensamento, mas mais do que isso, nós deixarmos de identificarmos com os nossos pensamentos. Nós não somos as nossas sensações, nós não somos o nosso ego. Então, a prática contemplativa traz-nos para fora, permite-nos libertar destes condicionamentos e, portanto, traz-nos um bem-estar muito grande e uma capacidade de nos conhecermos a nós próprios, e quando temos uma observação diferente de nós próprios, também nos vamos observar o outro de outra forma, o mundo de outra forma, a natureza de outra forma. Começou-me a chamar a atenção, algumas investigações estavam a ser feitas na área das práticas contemplativas, nomeadamente a nível da neurociência, mas também a nível da biomedicina. E aí sim a questão de toda a importância e aquilo que as práticas contemplativas podem ajudar, por exemplo, em algumas patologias, como na saúde mental, no cancro e como muitas outras doenças. Há um estudo muito interessante de um dos grandes neurocientistas mundiais, que é o Richard Davidson, que identificam a felicidade como uma habilidade, uma competência que se pode desenvolver. Há 4 pilares para esta felicidade, que se nós desenvolvemos estes 4 pilares, a felicidade também por si. Isto é extraordinário. Um deles é a resiliência, outra coisa é a perspectiva positiva, sabermos que mesmo em situações que as coisas não correm bem, alguma coisa poderá vir a acontecer e isto desenvolve-se. A outra coisa que é extraordinária, a atenção plena. Quando vamos desenvolvendo isto, à medida que vamos desenvolvendo, quanto mais atentos estamos, menos temos ligados o piloto automático, mais conscientes estamos do que estamos a acontecer, esse é também um dos pilares que pode desenvolvendo maior felicidade. E o quarto, para mim, que é o mais bonito deles todos, é a compaixão. Estes 4 desenvolvimentos são possíveis devido à plasticidade do cérebro. E a neurociência tem investigado isto. Isto dá uma esperança de pessoas que acham que a minha vida não pode mudar. Ela pode, de facto, mudar. O yoga é para toda a gente. Eu às vezes brinco, isto não existe, o que eu vou dizer, digo há o yoga com Y pequeno e o yoga com Y grande. O yoga com Y pequeno é o yoga no tapete, é o yoga da aula, é o yoga da prática
individual. A prática individual é muito mais importante do que as aulas com os professores. Podem orientar um bocadinho o caminho, mas se não existir prática individual, pouco acontece. Há um bem-estar imediato da prática, mas aquele desenvolvimento mais profundo que falámos não acontece. Depois há o yoga com Y grande. O yoga com Y grande que é o yoga na vida, que é nós transpormos todos os princípios, toda a base da prática contemplativa para a nossa vida normal. Eu saio de uma aula de yoga e estou a sentir-me super bem, tranquilo, tudo está bom e de repente chego fora e alguém estaciona o carro no sítio onde eu ia estacionar. E eu começo a ficar super irritado. O yoga já se foi. Naquele momento há uma série de sensações físicas, normalmente de agressividade ou de revolta, que vão acontecer. Eu entro aqui num sofrimento, ou seja, eu perdi esta capacidade de manter, uma expressão que nós utilizamos muito no yoga, manter a equanimidade. A equanimidade é manter a minha estabilidade emocional independentemente do que está a acontecer. Isto é super importante, nós conseguirmos ter esta capacidade de transpor aquilo que temos na aula, no yoga no tapete, para o nosso dia-a-dia. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme numa determinada postura. Se eu consigo superar isso e não perder a minha equanimidade quando estou a fazer esse asana, nessa postura, e ir fazendo várias vezes isso, se calhar depois numa situação no meu dia-a-dia, eu também vou conseguir utilizar esse ensinamento para não reagir da mesma forma, não perdendo essa equanimidade. Se calhar o primeiro livro ou a primeira compilação sobre yoga foi um livro que é o chamado Yoga Sutra de Patanjali. Ele divide o yoga em 8 partes. Os yamas, os niyamas. Depois o asana, as posturas, o pranayama, a respiração, pratyahara, que é a abstração dos sentidos, dharana, que é a parte da concentração, o dhyana, que é a meditação, e finalmente temos a samadhi, que será no fundo a iluminação ou o estado final. Os yamas e os niyamas, que é a primeira parte, são os princípios éticos do yoga. Alguns exemplos dos yamas: não violência, verdade, não roubar, e são coisas que são comuns a todas as tradições espirituais e filosóficas da humanidade. No caso, por exemplo, dos niyamas, são atitudes para nós próprios. Cultivar o contentamento, aquela felicidade, mesmo quando as coisas estão a correr mal, eu manter aqui uma felicidade de fundo. Esta é a base, os princípios éticos, e esta base permite-nos transcender o ego. Se eu posso fazer posturas, os asanas, eu posso fazer as técnicas de respiração, o pranayama, para que a energia vital circule melhor no nosso corpo. Eu posso fazer a meditação mais formal, a meditação sentada. Eu posso fazer o relaxamento, mas se a base ética não existe, nada vai existir. E eu podia ter só a base ética, e essa eu posso tê-la no meu dia-a-dia. Então, se eu conseguisse no meu dia-a-dia, fora do tapete, ter essa base ética, eu era um extraordinário praticante de yoga. E essa é a maior dificuldade. Porque senão eu estou a fazer yoga no tapete, mas não estou a fazer yoga na vida. E isso é o mais importante. Yoga é yoga, independentemente da tradição, independentemente da escola. Existem várias tradições do yoga. Dentro dessas tradições existem várias escolas, mas há uma base comum. Dado de forma séria, respeitando os yamas e os niyamas, a base ética do yoga, qualquer tradição do yoga é uma boa tradição. Sendo que, por exemplo, há yoga sem posturas. Há yoga mais devocional, que o atributo dele é a sabedoria. Eu, quando estou a meditar e visualizando esse Deus, não é o Deus em si, é a sabedoria. Ou seja, eu estou a meditar na qualidade que esse Deus tem. Há um yoga que é mais orientado para a parte da meditação, outro em que utiliza mais a parte das posturas. Eu acho que yoga é yoga. Eu não sou um professor da escola Iyengar, mas na parte das posturas sigo muito esse método, porque acho que é o método mais democrático, ou seja, é o método mais acessível para todas as pessoas, porque permite a utilização de acessórios como um cinto ou como, por exemplo, um bloco de cortiça, e permite pessoas que têm menos flexibilidade ou menos mobilidade irem ganhando com esses acessórios, irem ganhando essas competências. Tento manter uma prática diária, e a prática pode ser mais completa, ou seja, pode incluir várias famílias de técnicas do yoga, ou pode apenas ser, por exemplo, eu ser uma prática de meditação mais formal sentada. Já agora eu falo aqui em meditação formal. Quando eu digo meditação formal é quando eu me sento para meditar e vou seguir uma determinada técnica. Mas nós podemos meditar em todas as ocasiões. Posso meditar quando estou a comer, estando consciente do sabor dos alimentos, da textura dos alimentos, estar muito atento. Posso meditar quando estou a ouvir uma pessoa a falar, numa escuta ativa, ouvir as palavras, ouvir os silêncios. Posso meditar, por exemplo, com dor, com tristeza, com a dor emocional também. Eu posso também meditar nisso que está a acontecer, ou seja, eu posso meditar informalmente nas várias ocasiões. Depois há uma meditação mais formal, em que eu me vou sentar para meditar. Então eu tento manter todos os dias, seja numa prática mais formal, seja mais informal, esta prática contemplativa. Pode ser sentado numa cadeira, antes de começarem a trabalhar,
antes de irem almoçar, durante o trabalho, antes de saírem para casa, quando acabam o trabalho, nem que seja 5 minutos, para de repente fazer aqui um reset à mente. No fundo, as posturas funcionam por si. O objetivo é nós, em cada postura, permanecermos o máximo tempo possível enquanto existir um equilíbrio entre estarmos firmes e ativos na postura e, ao mesmo tempo, estarmos confortáveis e relaxados. Então, se eu conseguir manter este equilíbrio na postura, eu vou manter o máximo tempo da postura enquanto eu conseguir manter este equilíbrio. Se calhar há uma postura que só consigo ficar 1 minuto, outra consigo ficar 2 minutos, outra consigo ficar 10 minutos. Mas a ideia é da permanência. Obviamente que eu depois vou passar de uma postura para a outra. E aí falamos da sequência, porque eu estou numa postura e entro para a outra postura. A saudação ao Sol é um conjunto de posturas, e o Sol aqui no sentido, o Sol, a fonte que nos dá a energia e que nos faz com que a vida exista, e portanto a saudação ao Sol neste sentido, nós estamos, é quase uma reverência ao Sol neste sentido, uma reverência ao Sol, à vida. E é um conjunto de posturas, como vamos ver daqui a bocadinho, que nos trazem tração à coluna vertebral, posturas de anteflexão, posturas de retroflexão, mesmo posturas de força. E então a saudação ao Sol, muitas vezes, ela pode funcionar por si. Eu posso estar muito tempo em cada postura, por exemplo, e estou a fazer uma prática de yoga, ou posso estar menos tempo, por exemplo, só aproveitar a respiração, a inspiração e a expiração para ir mudando de postura para outra. Eu acho que a saudação ao Sol funciona muito como um momento de ativação do corpo. O que eu digo sempre é, experimentem, não vão com grandes expectativas, simplesmente vão experimentar. Mas quando começarem a praticar, lembrem-se que isto é um processo, e no processo acontecem coisas maravilhosas. Também é duro, às vezes, porque quando nós nos confrontamos connosco próprios, despidos do nosso ego, dos nossos pensamentos, quando de repente, às vezes, não gostamos muito do que vimos. Mas continuamos nesse processo. E esse processo exige profundidade. Sem ninguém me dizer, tu tens que fazer isto, apenas pela prática, eu senti uma enorme transformação. E ao longo destes anos já tive mais de centenas de alunos, todos eles a dado momento, sem eu lhes impingir nada, apenas pela prática, começam a sentir uma mudança, alguma coisa a transformar-se. Eu comecei a ver o outro de outra forma. Comecei a ver o outro para além da atitude que eu não gostava do outro. Percebi que o outro é igual a mim, a atitude é que não é boa. A prática contemplativa traz isso. Além de todos os outros benefícios físicos, emocionais e mentais que a própria ciência agora vem validar. Vamos agora fazer a saudação ao Sol, que também tem o nome em sânscrito de Surya Namaskar. Há várias variações, vamos fazer talvez a variação mais tradicional da saudação ao Sol. Começa aqui em Tadasana, coloca as mãos em frente ao peito, em Anjali Mudra, e esta será a primeira postura. Depois inspiro e levo os braços à vertical, junto as mãos, posso tombar ligeiramente a cabeça atrás. Expiro, vou fletir à frente para Uttanasana, mãos lá de fora dos pés, topo da cabeça para o chão. Dobra as pernas, leva a perna esquerda lá atrás, joelho esquerdo no chão, peito do pé esquerdo no chão, subo o tronco primeiro, depois elevo os braços lá em cima à vertical e agora vou para Asvasanchalanasana, fazendo uma extensão da coluna vertebral. Vou à frente, coloco as mãos no chão, coloco a ponta dos dedos do pé esquerdo no chão e vou para a prancha. E agora vou para um asana que tem 8 apoios, Ashtangasana, coloco os joelhos no chão, a seguir o peito e depois a testa. Depois inspiro, coloco as pernas no chão, vou subir o tronco, rodar os ombros para fora, estender a coluna vertebral novamente em Bhujangasana. Vou novamente à frente, ponho a ponta dos dedos dos pés no chão e vou subir para Adho Mukha Svanasana. E agora vou olhar para o espaço entre as mãos, vou levar o pé esquerdo à frente entre as mãos, joelho direito no chão, peito do pé direito no chão, subo o tronco e levo os braços à vertical, inspiro na inspiração, novamente Asvasanchalanasana, hipertensão da coluna vertebral. Vou à frente, mãos no chão, vou agora trazer o pé direito próximo do pé esquerdo e novamente vou para Uttanasana. Inspiro, vou elevar os braços à vertical, unir as mãos em cima, baixo a cabeça atrás e vou terminar com as mãos em frente ao peito em Anjali Mudra. E de novo, Tadasana.